Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de dicas sobre ortodontia. Eu sou o Rogério Tupinambá e hoje eu quero falar com vocês a respeito do seu diagnóstico. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: o seu diagnóstico, o diagnóstico que você está fazendo, é um diagnóstico confiável? O diagnóstico que você está oferecendo para o seu paciente é o melhor possível? Ele é o melhor diagnóstico que você tem para entregar? Ou será que ele pode ser melhorado? Que pontos você pode estar esquecendo, ignorando, ou pontos que simplesmente você não sabe que existem? Eu vou te dar aqui um roteirinho com 3 pontos para você observar e você me responde no final desse vídeo se sim, o diagnóstico que você está fazendo é o mais confiável possível ou não, falta muita coisa para o meu diagnóstico ser confiável. Então vamos lá. Ponto número 1 para dizer se o seu diagnóstico é confiável. Primeiro ponto é, por onde você começa o seu diagnóstico? Esse ponto é um ponto crítico. Sabe por quê? Porque muita gente começa o seu diagnóstico olhando para onde? Para os modelos. A primeira coisa que a pessoa faz quando chega a documentação do centro de documentação é abrir a caixinha como se fosse um presente e olhar para aquele modelo e começar a dar o seu diagnóstico. Bom, quando eu faço assim, entre aspas, eu pareço, quem sabe rude demais para você, mas calma, o que eu quero dizer é o seguinte: o modelo ele é importante, sim, ele é importante para o seu diagnóstico. Acontece que se a gente fosse transformar o nosso diagnóstico em fazer um bolo, eu diria para você que o modelo ele é a cereja, ele vai no final, ele coroa o teu bolo. Tem muitas outras coisas que você tem que fazer antes de chegar até o modelo. Como assim, Rogério? Bom, primeiro, e você vai entender isso melhor ainda quando eu chegar no item 3 de observação se o diagnóstico é confiável ou não. Então, como eu já falei, o item 1 é por onde você começa e a minha dica é não comece pelo modelo. Por onde começar então? Bom, eu recomendo que você comece, por exemplo, pela análise facial. Porque o seu paciente, ao final do tratamento, vai ter a face que é a posição final dos dentes determinar. E normalmente esse paciente não vai estar sorrindo o tempo todo, ele vai estar com a face ali, parada, bonitinha, sem sorrisos. As pessoas vão estar olhando, vão estar avaliando e ele mesmo vai se ver, muitas vezes até numa fotografia lateral, coisa que ele não se vê nunca, e começar a julgar: nossa, mas o meu queixo está estranho, o meu lábio está estranho, eu não estou legal. Por quê? Porque você errou no diagnóstico. Você usou uma ferramenta que devia ser utilizada para o final, lá no começo. Então, começar pela face é um ponto importante. Depois a gente tem avaliar o sorriso, avaliar as condições 3D ou 2D do seu paciente através das análises crânio-morfo-funcionais tridimensionais ou das cefalometrias 2D, que é o que a grande maioria das pessoas utilizam. Bom, então, dica número 1, ponto número 1, por onde você está começando? Essa é a pergunta que você tem que responder. Ponto número 2, para saber se o seu diagnóstico é confiável ou não, que é: será que você está conseguindo enxergar tudo que você precisa enxergar para concluir o diagnóstico do seu paciente apenas através das avaliações bidimensionais, das avaliações 2D? Quando eu digo 2D, eu digo que normalmente as fotos, normalmente as telerradiografias e as panorâmicas que são comuns e compõem uma documentação ortodôntica convencional. Claro, eu trabalhei por muitos anos com 2D, fiz muitos casos com 2D. Só que hoje, quando eu olho para esses casos, eu vejo quanta informação eu não tinha. E o quanto esses casos poderiam ter ficado melhor, mais estáveis, e até mesmo terem sido concluídos em tempos menores de tratamento, justamente porque eu não tinha essa ferramenta do 3D. E por quê? O que muda? Bom, tem 3 pontos fundamentais que eu quero que você observe aqui dentro desse item número 2, que são o que você não está enxergando, certo? Primeiro ponto que você não está enxergando, ATM. Você pode me dizer: mas eu olho para a panorâmica do meu paciente e eu vejo ATM. Bom, aqui a gente tem um problema. Primeiro, a panorâmica do seu paciente normalmente é feita com o paciente protruindo, mordendo em topo com algum anteparo que normalmente o centro de documentação coloca ali nos incisivos para desocluir os dentes. Então, aquela relação condilar que você está vendo não é uma relação condilar muito comum no seu paciente, vamos dizer assim. Primeiro, porque ele protrui muito pouco.
Segundo, porque durante a mastigação ele não faz aquele movimento. Terceiro, porque aquela condição é uma condição que não te dá nenhuma resposta. Você não está vendo qual é o relacionamento daquele côndilo com as suas estruturas vizinhas da sua articulação. Você não consegue ver muita coisa. Então, o que mais você consegue observar é basicamente comparar tamanho, por exemplo. Mas você não está vendo possíveis alterações de assimetria ou de variações muito grandes degenerativas que muitas vezes você não consegue enxergar pela sobreposição de estruturas. Então, a sua panorâmica não vai te entregar uma boa imagem da sua ATM. E outro ponto fundamental, teleradiografia. A teleradiografia, por mais que o centro de documentação desenhe bonitinho ali o côndilo, quando ele está desenhando a mandíbula, ele não vai mostrar para você a sua ATM. Primeiro porque numa teleradiografia, além de sobrepor um monte de estrutura, você vai estar sobrepondo uma imagem do côndilo com um outro, ou seja, aquele côndilo desenhado ali é tudo, menos o côndilo do seu paciente. Tá? Esquece, aquilo não é o côndilo do seu paciente. Bom, então a gente já viu que no 2D o côndilo, a ATM, ela é meio que ignorada, né? Item número 2, dentro do 2D, assimetrias. O que são assimetrias? Assimetrias são variações, por exemplo, de tamanho de ramo, tamanho de corpo, volume de corpo, alterações de altura de cavidade glenoide, alterações de angulação de ramo mandibular, alterações de posição anterior-posterior de uma ATM em relação a outra. Olha quanta coisa que envolve uma assimetria. Todos esses itens que eu contei com vocês são raramente vistos em uma teleradiografia. Numa tele, normalmente, o que a gente tem como uma pista de que existe algum tipo de assimetria? Quando você tem as ogivas desenhadinhas, bonitinhas ali na tua teleradiografia e você, por exemplo, tem a imagem de 2 ramos mandibulares como esse daqui. Quando você tem 2 ramos mandibulares como essa imagem, o que isso indica para você? Bom, alguma alteração está acontecendo. É melhor você ficar atento para fazer algum diagnóstico que pode muitas vezes não ser o mais indicado para o seu paciente. Além disso, a gente não consegue ver, por exemplo, nessas assimetrias, se ocorreram o item 3 desse item, que é o quê? Se ocorreram compensações. Como assim? Bom, pode ser que você observe na tua teleradiografia realmente uma variação de tamanho, um ramo mais alto que o outro, uma relação dupla de 2 planos mandibulares, e quando você olha para o teu paciente ali na norma frontal, você não vê desvio, você não vê assimetria em pontos médios. Por quê? Porque ocorreram compensações. Por exemplo, o seu paciente pode ter um ramo mais alto de um lado e o outro mais curto. E para compensar isso, ele tem um corpo maior de um lado e do outro mais curto. Além de compensações do ângulo goníaco, por exemplo. Tudo isso pode parecer algo muito novo para você que não está acostumado, por exemplo, a observar o seu paciente em 3 dimensões. E esse é o ponto fundamental. Nós tratamos pacientes que são 3D, que têm 3 dimensões de espaço. E esses exames 2D vão estar ignorando muito disso. Claro que existem muitas outras coisas que o 3D vai dar para a gente que o 2D não dá. A relação, por exemplo, dos incisivos na síntese, a relação das vias aéreas, como essas compensações aconteceram, ou seja, informações que podem mudar o teu planejamento, especialmente nos casos de pacientes cirúrgicos, onde eu acho assim quase que impossível pensar em tratar sem um exame 3D. Bom, qual é o terceiro item que você tem que observar agora para responder para mim se o seu diagnóstico é confiável? Esse item parece bobo, mas não é. Sabe qual é? Por acaso você confunde diagnóstico com planejamento? Se você é aquele cara que quando chega a documentação abre o primeiro modelo e começa a olhar para ele e tentar pensar no que vai fazer, você é o cara que está confundindo o diagnóstico com o planejamento. O diagnóstico te mostra qual é a doença do seu paciente, qual é o problema do seu paciente. O planejamento é qual é o plano de ação, quais são as medidas terapêuticas que você vai tomar para resolver ou para melhorar as condições que o diagnóstico te mostrou que não estão adequadas. Então não existe planejamento antes do diagnóstico. Não existe olhar para um modelo e dizer, meu paciente é classe 2, eu vou extrair o premolar e vou retrair. Peraí. Você não viu a face. Você não sabe ainda se essa classe 2 é, por exemplo, por uma retrusão mandibular. Você não pode fazer uma extração superior.
Olha quanta coisa que você vai estar errando, negligenciando se você vai lá para o seu bendito modelo. Então, se lembra, não começa, resiste à tentação, não pega o modelo, deixa para o final. E aí sim você vai ter condições melhores de fazer o diagnóstico do seu paciente. Então vamos recordar. Item número 1, para saber se o seu diagnóstico é confiável. Primeiro, por onde você está começando. Item número 2, quais são as coisas que você não está conseguindo observar nos exames 2D. E item número 3, se você não está confundindo o planejamento com o diagnóstico. Respondeu? Pensou? Fez a sua cachola balançar aí? Aquele emoji de cabecinha explodindo? Bom, pensa nisso e veja se não falta alguma coisa para você ter um diagnóstico melhor do que você acha que tem. Pessoal, obrigado por estar aqui presente. A gente sempre está postando vídeos muito bons e com dicas interessantes a respeito de diagnóstico e de como ter uma abordagem diferente no seu paciente para ter melhores resultados para você e, claro, para ele também. Nos procure sempre por aqui, no nosso canal, e te vejo no próximo vídeo. Até mais!